bem, pessoal, estamos aí agora na quarta parte da nossa terceira aula e dessa vez eu continuo falando de mais alguns elementos que a gente vai encontrar aí nos evangelhos, né? Vimos um pouco sobre o reino de Deus agora há pouco e a nossa intenção agora é falar de mais alguns tópicos que fazem parte do ensino de Jesus e que a gente vai encontrar, né, como outros elementos aí presentes nos evangelhos e nos discursos de Jesus. Bom, uma segunda questão, então, que eu trago para a gente, além do reino de Deus, é o que eu considero ser mais central, inclusive, né, nas narrativas dos evangelhos, que são aí são a presença do que eu estou chamando aqui de teocentrismo pericorésico. Nós poderíamos ter aqui uma perspectiva muito cristocêntrica que talvez levasse a nossa compreensão para uma visão de mundo mais cristomonista, como eu também expliquei aí numa outra aula, né? O que a gente já viu também, inclusive, que não seria uma coisa tão positiva, porque com isso a gente acaba esquecendo das outras pessoas da Trindade, não é verdade? Então, nesse caso, a minha proposta aqui é que a gente pense nos evangelhos como, sim, um retrato, uma manifestação de Cristo, mas não dele sozinho, mas de uma ação em que Cristo está em conjunto com o Pai e com o Espírito Santo. Veja que Jesus ele mesmo comentou, né, se eu estou expulsando demônios pelo Espírito Santo, então o reino de Deus é chegado. Então o Espírito está ali com ele, agindo com ele, né? A gente tem em Mateus 4 a narrativa de que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. A gente tem diversas vezes Jesus falando com o Pai, orando, né? Então, enfim, há uma dinâmica trinitária nos evangelhos que a gente não pode descartar de maneira alguma, né? Então, daí vem essa ideia do teocentrismo pericorésico. Teocentrismo, primeiro, que a gente está pensando exatamente nessa ideia de Deus. O Deus Trino está agindo ali, né? Com uma evidência maior, talvez, na pessoa de Cristo. Isso na teologia a gente faz uma diferença, né? De opera ad intra e opera ad extra, né? São duas expressões latinas. A opera ad intra são aquelas obras internas e a opera ad extra são aquelas obras externas. A opera ad intra, né, a gente pensa naquilo que é muito comum às três pessoas da Trindade, né? É algo interior ao Deus Todo-Poderoso, né? Por exemplo, se a gente pensa na criação, a gente tem a presença da criação do Deus Trino. Você vai lá para Gênesis 1 e a gente tem lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo a seguir a gente tem ali que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E quando a gente compara esse texto com João capítulo de número 1, verso 1, né, a gente tem ali que no princípio era o verbo estava com Deus. O verbo se fez carne. Tudo que foi feito por intermédio dele, do verbo. E sem ele, nada do que foi feito poderia ter sido feito. Veja, nós temos aí, no ato criativo de Deus, presença triuna, né, muito evidente. E isso é o que a gente poderia chamar de ópera ad intra. Agora, a ópera ad extra são aquelas obras externas, que geralmente são mais específicas a uma das pessoas da Trindade. Não que essa pessoa da Trindade esteja agindo isoladamente, sozinha, à parte das outras pessoas da Trindade, né? Porque a gente não tem como separar a Trindade. Ok? Mas existe uma proeminência numa dessas pessoas. Por exemplo, o sacrifício de Cristo, a obra de expiação. Embora, né, nós tenhamos ali o Deus Trino agindo, né, no decorrer ali do sacrifício de Cristo, quem foi especificamente sacrificado foi Cristo. Né? Quando nós pensamos em batismo com o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, né, mais evidentemente aí, atuando nessa obra, purificando o coração dos crentes. Quando nós pensamos em regeneração, né, nós temos lá o lavar regenerador do Espírito. Quando nós pensamos no juízo final, a gente pensa em Deus Pai como juiz, né? Enfim, nós temos então algumas dessas obras, tanto internas como externas, né, por aí afora. Mas quando nós pensamos nesse primeiro momento da ópera ad intra, de obras internas, né, que nós vamos encontrar aí a presença em todas as pessoas da Trindade, seria mais fácil
para a gente entender aí a participação coletiva da Trindade, numa perspectiva que a gente chama de pericorese. O que seria isso, né? Essa palavra, ela é de origem grega e ela significa, de uma maneira bem simples, rotação, ou também interpenetração. Mas a melhor ideia que a gente pode pensar aqui é justamente nessa ideia de rotação. É só você imaginar uma roda de ciranda. Lembra da sua infância lá? As crianças dançando juntas, né? Rodando, de mãos dadas, pulando, né? Dançando ali numa rodinha. Né? E isso exigia da gente uma certa sincronia, exigia da gente essa interpenetração, né? Para que todo mundo conseguisse fazer aquilo ali no tempo certo. Então é mais ou menos essa ideia, né? Quando a gente pensa aqui na pericorese, nós estamos pensando nas 3 pessoas ao mesmo tempo em harmonia, e uma harmonia perfeita. Ou seja, a vontade do Pai é a vontade do Filho, que é a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito é a do Pai, que é a do Filho. E a do Filho é a do Espírito, que é a do Pai. E assim por diante. Não dá para a gente simplesmente dizer o Pai quer uma coisa e o Filho quer outra. Então há uma sincronia, né, nas vontades do Deus Trino. Né? Há não apenas sincronia, mas há também uma harmonia na atuação de todas essas pessoas da Trindade. Né? Então, quando Jesus diz ali algumas vezes, a vontade do meu Pai essa vontade também é dele. Tá? Então, tudo isso está numa harmonia muito perfeita. Essa palavra, pericorese, né, ela apareceu aí, talvez aí pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, na filosofia pré-socrática. Nós vamos encontrar aí em Anaxágoras. Nessa pessoa, nesse filósofo pré-socrático, a gente vai encontrar aí um pouco da utilização dessa expressão. Né? Dentro desse imaginário, né, que eu trouxe aí para vocês, né, do comparativo da ciranda, imagine aí comigo, né, essas 3 pessoas da Trindade se relacionando, né, com sabedoria perfeita e unidade. Perfeição e unidade. Imagina, né, dentro dessa ciranda, as 3 pessoas da Trindade se relacionando mutuamente, né, dentro desse espectro que a gente mencionou. Né? E essa ação pericorésica, a gente pode encontrar em diversas ocasiões da Escritura. Um dos primeiros momentos que a gente encontra isso aqui de maneira mais nítida está em Gênesis 1:26, quando a gente encontra ali a Trindade conversando, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há um diálogo trinitário. Não é a vontade de uma pessoa da Trindade suplantando a vontade da outra pessoa da Trindade. Ou de uma pessoa da Trindade discordando da outra pessoa da Trindade. Pelo contrário, há uma harmonia, uma perfeição, uma sabedoria perfeita ali entre elas, né? Entre essas pessoas, e uma unidade também perfeita. Em Gênesis 11:7, a gente reencontra, né, de novo aí essa ideia pericorésica, quando a gente tem ali a tentativa, né, daquelas pessoas de construir uma torre em Babel, né, que chegasse até a presença de Deus. Naquele momento, Deus, ironicamente, né, ali é uma linguagem de ironia, porque é como se Deus zombasse daquela tentativa, né? Quem somos nós, humanos, né, para tentar construir uma torre que vai chegar lá em Deus? Pobres coitados, né, aqueles homens que imaginavam isso naquela época. Hoje, por mais que a gente tenha algumas descobertas, aí consegue mandar maquinário, equipamentos lá para o espaço, né, como que a gente cada vez mais vai descobrindo a infinitude da galáxia, ou das galáxias, né, desse universo que a gente não tem nem ideia de onde começa e onde termina, não é verdade? Então imagina esses homens, né, com esse imaginário, vamos chegar até a habitação de Deus. Então Deus, ironicamente, para mostrar a sua transcendência, para mostrar a sua distância daqueles homens, né, como se ele brincasse, como se ele olhasse lá para baixo assim, né, e dissesse, olha lá, vamos descer, vamos confundir. Né? Então, numa linguagem irônica, sarcástica, né, Deus traz essa palavra. Mas a gente tem ali, novamente, uma ação pericorésica. Né? Porque é o Deus Trino conversando. Vamos descer, vamos confundir. E a gente tem uma aparição também de algo nesse mesmo sentido em Isaías capítulo 6, verso 8. Depois que Isaías tem aquela visão do Senhor, depois que ele é tomado, né, de um temor interior, o Deus Trino pergunta, né?
quem há de ir por nós? A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Né? Então, de novo, ali a gente também tem essa evidência pericorésica acontecendo aí pelo Antigo Testamento. Agora, a nomenclatura pericorese, a palavra, né, a gente viu que ela aparece na filosofia e depois essa palavra é apropriada na cristandade, no cristianismo. A primeira pessoa a usar esse termo no meio teológico foi o pseudo-Cirilo de Jerusalém, sobre quem a gente não tem uma datação exata, né, de quando ele morreu e nasceu, mas ele usou esse termo, aplicando inicialmente esse termo aí, a questão das duas naturezas de Cristo. Então havia um debate, né, contra os neo-arianos, né, e ele vinha ali explicando que não era bem assim, né, a situação como eles diziam. Então, Jesus tem duas naturezas, ele é divino, ele é humano, né, e nessa comunicação entre as duas naturezas, que são duas naturezas distintas, mas elas são perfeitas, né, e como elas se comunicam? De maneira também perfeita, mas que foge da nossa compreensão total. Então ele pegou emprestado esse termo da pericorese e aplicou isso à ideia da união hipostática. Posteriormente, né, mais ali perto da época da Reforma, outro termo foi usado, né, para discutir isso, por meio ali, especialmente teólogos luteranos, que seria ali a communicatio idiomatum, né, seria a comunicação aí também dessas duas naturezas, né? Mas o que nos interessa aqui está na transição do século VII para o VIII, quando João Damasceno, ou João de Damasco, às vezes você vai encontrar assim o nome dele, né, utilizou essa expressão pericorese para se referir agora à Trindade. Então, nesse caso, a gente tem ali exatamente, mais uma vez, essa noção, né, das três pessoas da Trindade se relacionando mutuamente numa relação perfeita, harmônica e de unidade. Então, o intuito dele era justamente explicar como que acontecia essa comunicação das três pessoas da Trindade. Né? Como que era essa sincronia, essa harmonia. Né? Que antes, né, havia uma discussão ali sobre, digamos, aí as duas naturezas de Cristo, né? E essa discussão agora era transportada para o relacionamento da Trindade. Então, daí, essa noção que eu estou trazendo aqui de um teocentrismo pericorésico, né? Que é o que a gente vai encontrar de maneira mais centrada também nos evangelhos. Bom, eu apresento para vocês um quadro em que a gente pode mostrar um pouco, né, da ação das três pessoas da Trindade com relação aí a algumas obras específicas. Veja que interessante. Por exemplo, o pai foi quem elegeu o filho para pagar a dívida. Quem pagou a dívida por meio da morte expiatória foi o filho. Quem efetua a regeneração e a purificação da natureza pecaminosa, somente porque a dívida foi paga, é o Espírito Santo. Veja, né, como que há uma pericorese aqui entre eles, né? O pai, ele foi ofendido pelos pecados da raça humana. Por isso que a ira de Deus está destinada aos filhos da desobediência. O filho, ele serviu como propiciação pelos pecados da raça humana. Então, enquanto Deus está irado com a raça humana, nós temos Cristo aplacando a ira de Deus Pai por meio do seu sacrifício expiatório, realizando propiciação por nós. E o Espírito é quem opera a justificação em nós. E a justificação traz paz com Deus, de acordo com Romanos 5:1, né? Justificados, pois, pela fé, tenhamos agora a paz com Deus, né? Ou seja, tudo dentro dessa relação da ira. Então, agora nós não temos mais a ira de Deus sobre nós, temos a paz com Deus, porque Cristo pagou a nossa dívida no nosso lugar. Outros exemplos. O plano de redenção da humanidade, por exemplo, ele brota do Pai. A execução desse plano de redenção para a humanidade é realizada por Jesus. E a aplicação dos benefícios desse plano de redenção é feito por meio do Espírito Santo. Se você for olhar aí, né, numa leitura do Novo Testamento, todas as coisas provêm do Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo. Nós dirigimos oração ao Pai, em nome do Filho, né, ele nos representa em oração, e o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E assim por diante. Temos mais ali alguns exemplos, mas a gente pode perceber, então,
essa relação pericorésica que aparece aí muitas vezes no Novo Testamento. Alguns exemplos a mais, né, para a gente seguir aí na compreensão desse teocentrismo pericorésico. Jesus sempre exalta o Pai. Então, Mateus 5,16, ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, veja, né, glorifiquem o Pai. Então, ele está sempre exaltando o Pai, né? João 8,54, se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é vosso Deus. João 11,4, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 12,28, Pai, glorifica o teu nome. E aí veio então essa voz do céu, né, dizendo, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Então a gente sempre tem Jesus exaltando o Pai, nesse relacionamento pericorésico, né? Ele nunca faz a própria vontade, mas a do Pai. Só que, obviamente, essa vontade que é do Pai também é a vontade do Filho, né? Então, em Mateus 6,10, por exemplo, ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus 12,50, qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Mateus 26,42, retirando-se mais uma vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa vontade ela é sempre harmônica, né, como eu mencionei. Então a gente tem aqui essa pericorese. Quando Jesus se refere daquela maneira sempre glorificando o Pai, não é que Jesus tem uma vontade diferente da vontade do Pai. Na vontade, essas vontades são harmônicas, são pericorésicas, né? Então, João 6, 39, 40. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, veja que Jesus está participando ativamente, né, dessa situação toda aí da obra redentora. João 16, 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vos-lo anunciará. Então, aqui a gente tem, inclusive, essa relação agora pericorésica das três pessoas da Trindade, né? Então, uma coisa aí também importante para a nossa compreensão. Outra situação importante que a gente vai se deparar nos evangelhos é a tensão, né, entre a lei e o evangelho. O Jesus ele começa a trazer uma noção um pouco diferente dentro dessa quase que dicotomia, né, podemos assim dizer, quando a gente entende a mensagem do evangelho sendo mais ampla, né, do que aspectos que estavam na lei. Claro que isso vai se desdobrar de maneira mais completa logo depois da ressurreição de Cristo, né, com a instituição da igreja, né, com a igreja sendo instituída. Né, e aí a igreja agora, no seu desafio transcultural, tem que lidar com essa tensão de maneira mais prática, mais detalhada. Né? Mas é interessante a gente observar aí as repartições da lei, né, para nos ajudar aí nessa compreensão do que a gente vai encontrar pelos evangelhos e, consequentemente, pelo restante dos livros do Novo Testamento. Né? Por exemplo, alguns tipos de lei, 4 tipos de lei que a gente encontra lá pelas Escrituras. As leis civis, cerimoniais, dietéticas e morais. As leis civis, elas envolvem questões que são especificamente da nação de Israel, desde que Israel foi fundada lá por volta de Êxodo 20. Ali Deus está instituindo a nação de Israel, fechando um pacto com eles, né, por meio da lei. E essa lei, ela é promulgada, né, por meio ali dos 10 mandamentos e, claro, consequentemente depois pelos vários outros, mais de 600 mandamentos que vão sendo ali adotados pela nação de Israel. Então, alguns exemplos de leis civis que são aplicáveis à nação de Israel, né, temos aí a pena de morte, a legítima defesa, ressarcimento em caso de furto, né, e aqui eu exemplifico melhor
Pena de morte. Hoje em dia não é qualquer país que tem pena de morte. É um ou outro apenas, né? Como seria isso hoje? Precisaríamos implantar uma teonomia? Precisaríamos implantar um sistema baseado nas leis do Antigo Testamento, nas leis de Moisés, para a sociedade atual? Não, porque nós não estamos debaixo da nação de Israel. Então, a nação de Israel é que tinha essas leis. Então, por exemplo, quando um casal era pego em adultério flagrante, a penalidade era a pena de morte, era execução, né? A legítima defesa. Para nós brasileiros, se alguém for pego em legítima defesa, está absolvida essa pessoa. Na lei dos judeus, não. Aquela pessoa precisava ficar exilada numa cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, né? Então ela tinha uma certa pena também para cumprir. Em caso de furto, havia uma lei específica de ressarcimento, né? Então não é exatamente olho por olho, dente por dente, como às vezes algumas pessoas querem resumir, né? Não é exatamente assim que funcionava a lei de Moisés. Tá? No ressarcimento, por exemplo, era muito específico como acontecia. A questão era devolução dobrada. Ou seja, roubou 2 galinhas, devolve 4. Roubei 5 peças de roupa, devolvo 10. E assim por diante. Ok? Nós temos aí uma outra categoria, que são as leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais, a gente vai encontrar especificamente leis ligadas à religião do povo de Israel. Seria aquele judaísmo primitivo e a continuidade do judaísmo, né? Inclusive, depois os judeus trazem até mesmo uma Torá oral, né? A tradição dos anciãos. E nessas leis cerimoniais, alguns exemplos que a gente pode trazer aqui são as leis de pureza e impureza. Então, se alguém tocasse num cadáver, por exemplo, ficava impuro. Precisaria ficar ali num ritual de purificação, se lavando, né? Assim por diante. As leis de oferta pela culpa e pelo pecado. São aquelas leis específicas também. Dependendo do pecado que a pessoa comete, ela leva ali uma oferta específica com relação à culpa ou o pecado que ela cometeu. E o sacerdote era o responsável pelo oferecimento do sacrifício. Hoje nós não fazemos mais ofertas, né, de animais nem de nada. Jesus é o sacrifício perfeito. Nós temos aí também festas litúrgicas, né? O calendário litúrgico do povo judeu tem nada a ver com o calendário cristão. Então, por exemplo, a festa da Páscoa. Os judeus tinham ali uma especificidade com relação à Páscoa. Jesus ele faz uma releitura da Páscoa. Quando a gente tem ali a ceia do Senhor, é a primeira ceia do Senhor, em Mateus 26, e a última ceia pascal. Na ceia pascal, as pessoas comiam ali ervas amargas, né, para lembrar do sofrimento no Egito e tal, né? Mas Jesus ele ressignifica 2 elementos, o pão e o vinho. O pão sem fermento representa o corpo dele, sem pecado, e o vinho também não fermentado, né? Não fermentado por processos externos, né? Talvez alguma coisa natural, obviamente, tinha, mas o que Jesus está falando ali é que o corpo dele é não fermentado, é sem pecado, né? Então, nesse sentido, ele ressignifica os elementos da ceia pascal, aplicando a ele próprio, né? 50 dias depois a gente tinha Pentecostes, que também era uma festa especificamente do calendário litúrgico dos judeus, que era o momento ali que eles faziam a primeira colheita, tanto que era também chamada de festa das primícias. Pegavam aquela primeira colheita e doavam tudo para Deus. Tá? Também não fazemos mais isso. Pentecostes, para a gente também, sofreu uma ressignificação simbólica, né? Porque também não há uma ordenança para a gente comemorar, né, a festa de Pentecostes, né? Mas há um elemento memorial daquele dia do derramado do Espírito Santo. Foi o primeiro derramado do Espírito sobre toda a carne, né? Então ele tem ali um elemento importante, útil para a gente quando a gente pensa dentro dessa ótica. Temos aí as leis dietéticas, uma terceira categoria, que são aquelas leis ligadas ao que poderia comer e não poderia comer, né? Então a gente tem as leis civis e cerimoniais sendo abolidas nessa transição para a nova aliança, né? E você não vai ver isso claramente ainda acontecendo enquanto Jesus está no seu ministério terreno, tá, gente? Porque ali ainda é Antigo Testamento, tá? Novo Testamento mesmo, propriamente dito, vai começar com o sacrifício de Cristo. É só você entender o discurso dele no dia da ceia, né? Ele pega lá o cálice, né, e diz, esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Então é ali com a morte de Cristo e a sua ressurreição que se inicia especificamente
essa fase da nova aliança propriamente dita, tá bom? E o que ocorre é que a gente tem, nessa fase do Antigo Testamento, né, essas leis civis e cerimoniais sendo praticadas pelos judeus, e na fase agora do Novo Testamento, elas são abolidas, a gente não pratica mais isso. As leis civis e cerimoniais, nós não estamos debaixo delas. Assim como também as leis dietéticas sofrem uma alteração. Havia lá um cardápio de coisas que não se podia comer, que hoje, inclusive, até numa perspectiva missiológica, transcultural, não dá mais para pensar daquela maneira. Se você chega numa certa cultura, que a pessoa come lá uma coisa que o Antigo Testamento proibia, e você vai dizer, a minha religião não permite, talvez você vá ofender aquela família e, de alguma maneira, fechar um pouco as portas para a pregação do Evangelho, né? Então, o Novo Testamento muda essa perspectiva, né? Carne de porco, por exemplo, não podia comer. E a gente tem agora uma certa liberalização, né, para um cardápio diferenciado. Tá? A exceção, a gente vai encontrar, né, nas leis dietéticas, não que tudo está liberado, mas a gente vai encontrar alguma coisa no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, quando a gente tem ali comidas sacrificadas a ídolos, não se deve comer, quando a gente tem ali sangue, né, carne sufocada, que também envolve aí a ideia do sangue, né, são alguns elementos que o Novo Testamento ainda nos proíbe de nos alimentarmos. Tá? Com relação a essa questão da comida sacrificada a ídolos, Paulo depois vai explicar isso, né, com mais detalhes, inclusive nas suas epístolas, mostrando que, nesse caso, a gente só deve evitar, só deve não comer, né, quando a pessoa chegar para a gente e avisar. Isso aqui é sacrificado a ídolo, tá? Isso aqui eu dediquei à divindade X, Y. Então, aí a gente não come. Né? E não só isso, né? Festas que a gente sabe que são, de fato, né, consagradas, como acontecem aí, né, algumas festividades aí pelo Brasil, que a gente sabe especificamente que são festas de consagração a algumas entidades aí de outras religiões. Né? Então, esses seriam os pontos, tá bom? Então, a gente tem uma parcialidade na lei dietética. Né? A lei dietética, alguma coisa dela, um resquício dela permanece, e boa parte da lei dietética praticamente é derrubada. E nos resta, então, uma quarta categoria, que é a categoria das leis morais. Que são leis ligadas a comportamentos, né, questões éticas. Por exemplo, não furtar, não cobiçar, não adulterar, não mentir, etc. e tal, que são práticas que, inclusive, o próprio Novo Testamento vem aí orientando a gente sobre como lidar com isso. Né? Bom, algumas questões ligadas a essa especificidade da lei que a gente mencionou agora. Bom, em primeiro lugar, a gente tem aí Jesus dizendo que ele veio para cumprir a lei. Mateus 5, 17 e 18, né? Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo algum passará da lei um i ou um tio, até que tudo seja cumprido. Na verdade, aqui Jesus não está falando do i ou do tio, né? Ele está falando ali de pontinhos, né? Como, por exemplo, o aleph, que é do idioma hebraico, né? Que é como se fosse um pinguinho do i nosso, tá? Então, o que Jesus está dizendo nesse texto não é especificamente que toda a lei, né, sempre vai ser cumprida, que a gente, por exemplo, estaria hoje obrigado, né, a guardar o sábado, que é o argumento que adventistas e outros mais aí do círculo mais judaico, né, tentam usar a partir desse texto para dizer que nós estamos debaixo dessa obrigação. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui não, gente. Nós temos que entender que Jesus ainda está debaixo do Antigo Testamento. Quando ele diz, eu vim cumprir, é porque existe uma necessidade de Cristo cumprir a lei no nosso lugar. Nós somos afetados pela queda de Adão e temos a impossibilidade de cumprir a lei na sua totalidade. Paulo vai dizer em Romanos 7 que a lei é boa, a lei é santa, a lei é perfeita. O problema não está na lei, o problema está em quem? Está em nós. A lei é boa, santa e perfeita, mas e nós? Nós somos pecadores, falhos, né? Temos dificuldade de praticar a lei na sua plenitude. Então, devido a isso, a lei se torna infalível, insuficiente para a nossa salvação. E a salvação não dá para vir por obras, então, por conta disso. Tem que ser pela graça mediante a fé, que é o argumento de Paulo central na Epístola aos Romanos. Tá? Então, entendido isso, fica mais fácil a gente também voltar para esse texto de Mateus capítulo 5. Uma vez que para nós é impossível o cumprimento total da lei, na integralidade da lei, Cristo cumpre a lei no nosso lugar. Né? E, ao mesmo tempo,
né, que Jesus está falando sobre esse cumprimento da lei aqui nesse sentido, né, nós temos aqui também uma fala dentro de um contexto em que Jesus está mostrando que ele acredita na autoridade das Escrituras. Então, quando ele diz aqui que de modo nenhum passará um i, um tio, né, um sinalzinho gráfico lá do idioma hebraico, até que tudo seja cumprido, ele não está falando da lei no seu sentido moral mais agora, né? No primeiro momento, moral. No segundo momento, profético. Ele está dizendo aqui que não vai passar nada sem que seja cumprido. Então, todas as profecias relacionadas ao Messias, relacionadas ao reino de Deus, relacionado, né, ao cumprimento aí de coisas que vão acontecer com a igreja, nada vai passar, tudo vai se cumprir. Né? Terra e céu não vão passar sem que essas palavras proféticas se cumpram. Então é importante entender aqui, né, aquilo que Jesus está ensinando especificamente em Mateus capítulo 5. Tá? Se você quiser se aprofundar um pouquinho nisso, eu tenho uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte, né, que estão no meu canal lá do YouTube, e vale a pena você dar uma olhadinha. Ali você vai ver, perícope a perícope, né, eu tenho feito lá uma abordagem explicando um pouco, né, do que Jesus quis dizer aqui no Sermão do Monte. Então já vai ser útil aí para você entender um pouco do que ele quis dizer, tá bom? Fica lá a dica. Na continuação, inclusive, né, Jesus vem fazendo algumas releituras, o que mostra para a gente que não é bem assim como os judeus interpretavam a lei. Então isso aqui é muito interessante. Por exemplo, Mateus 5, 21 e 22, ele começa aqui com uma fala, que é uma fórmula, que ele vai repetir isso diversas vezes, né? Ouviste o que foi dito aos antigos. Que, na verdade, a tradução mais exata aqui não seria essa. Seria, vocês têm ouvido o que tem sido dito pelos antigos. Do jeito que está traduzido aqui, dá uma ideia de que alguém lá atrás já disse, né, e está estabelecido. Não é bem isso. É o que tem sido dito pelos antigos. O que algumas pessoas, né, relacionadas ao estudo, né, da lei de Moisés, etc. e tal, vinham dizendo. E que nem sempre eram verdadeiras. Que nem sempre estavam embasadas exatamente na lei. Então, aqui nesse caso especificamente, ele dá um exemplo, né? Não matarás, quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Quem disser seu irmão, raca, será réu de sinédrio. Quem disser tolo será réu do fogo do inferno. Então, quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, né, também aqui numa continuidade dessas fórmulas, né, que ele vem trabalhando, o que ele vem mencionando aqui é justamente com relação a uma revisitação ou uma releitura da lei numa hermenêutica correta, numa interpretação apropriada. Tá? Então, não é que ele vai descumprir a lei, ele está mostrando também que existem coisas que as pessoas vinham entendendo equivocadamente. E aí ele trabalha, dentro dessa temática, vários assuntos, né? O adultério, o divórcio, os juramentos, a lei de talião, o amor aos inimigos, a guarda do sábado, está tudo dentro desse contexto aí que Jesus faz essas revisitações e releituras. Bom, para finalizar essa parte da nossa aula, a gente ainda tem aqui uma ética elevada de Jesus. Muito importante também a gente mencionar esse aspecto, né? Porque a sua ética não era uma ética comum. Tanto que ele fala no Sermão do Monte, né? Se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Né? Então, Jesus quer da gente uma ética elevada. Em Marcos capítulo 12, verso 30, ele fala aí sobre o maior mandamento da lei, né? E diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Né? Todo o teu coração, nós podemos chamar de ortocardia. Orto é uma palavrinha grega que tem a ver com a ideia de retidão, né? É como se você pegasse uma tesoura e fosse cortar, né, o pano e não pudesse cortar o pano torto. Tem que cortar ele retinho, né? Então, orto aqui tem a ver com essa ideia de você cortar tudo retinho. Tá? Coração aqui nesse sentido, né, amar Deus de todo o coração, envolve as intenções do coração, as motivações do coração. Lá, inclusive, no Sermão do Monte, naquele trecho que a gente fez a observação, Jesus chega a falar. Né, eu, porém, vos digo, se você olha para uma mulher e cobiça no seu coração, já cometeu adultério. Então, coração ali não é a emoção, como a gente geralmente, né, entende aqui no contexto latino-americano. Coração ali tem a ver com essa ideia das intenções, tem a ver com essa ideia da motivação que as pessoas têm. Então, Jesus está ensinando aqui que a gente tem que ter uma intenção correta. Que a nossa intenção para com Deus, para com a adoração,
né, o nosso amor com Deus tem que ser de todo o coração, tem que ser o mais reto de todos, com a mais pura das intenções. Né? Ele diz ainda de toda a alma. E aqui a gente pode falar da ortopatia. Né? Enquanto a gente também, por um lado, tem que ter as intenções corretas, por outro lado, a gente também tem que ter aí os sentimentos corretos, as emoções mais corretas, o intelecto mais correto. Né? Agora, a alma aqui é a palavra psique. E essa palavra, psique, ela tem uma conotação ligada exatamente a essa ideia, né, da intelectualidade, das emoções, seria a sede do intelecto das emoções num contexto grego. Né? Então aqui Jesus está falando disso, que os nossos sentimentos, que as nossas emoções, o nosso intelecto tem que ser o mais reto possível. Né? Mas não só isso, também temos que amar o Senhor de todo entendimento. Né? Aqui a palavrinha grega é dianoia, né? Mas o sentido é o sentido do que a gente entende, do que a gente conhece. Né? E podemos aqui pensar naquele termo que a gente, vez ou outra, escuta por aí afora, que é a ortodoxia. Então, o nosso ensino tem que ser o mais correto também. Né? A nossa compreensão doutrinária, né? A nossa fé intelectual tem que ser a mais correta possível. Mas não adianta nada, gente, ter boa intenção, ter sentimento bom, intelecto bom, ter o ensino bom e não ter a prática boa. Por isso, Jesus também fala, dentro desse campo da nossa ética, né? De amarmos a Deus de todas as nossas forças. Aqui a gente tem uma palavrinha grega que tem uma conotação ligada aí à energia, à força que a gente desprende, né, para movimentar, para fazer alguma coisa, iskos, né, no grego. Mas podemos pensar aqui na ortopraxia, ou seja, né, a nossa prática de vida, o nosso jeito de viver também precisa ser o jeito mais correto possível. Né? Então, com isso, a gente encerra aqui um pouquinho, né, de elementos que a gente vai encontrar corriqueiramente aí nos evangelhos. Isso ajuda a gente a ter uma dimensão um pouco mais ampla de temas que a gente vai encontrar nas falas de Jesus, etc. Né? E que a gente possa sempre ficar atento, né, a esses detalhes e tantos outros que não foi possível aqui, né, nesse nosso curto espaço de tempo abordar. Porque dentro dessa ética elevada, por exemplo, a gente podia falar de uma ética que envolve a escolha de dois caminhos, né? Uma ética viator. Né? Pensando no latim, viator uma ideia de peregrinação. Né? Então Jesus sempre vai falar, né, dessa perspectiva antitética, né, de antítese, os dois caminhos, os dois destinos, os dois servos, o bom e o mal, né? O mal e o negligente, o bom e fiel e o mal e negligente, as virgens sábias ou prudentes, né, e as loucas ou insensatas, né, o joio e o trigo. Então Jesus sempre traz aí uma ética viator, né, também para a gente. E a sua colocação aí sobre a ideia de perfeição, né, exigindo da gente aí uma perfeição nos moldes de como o Pai é perfeito também. Claro que é uma perspectiva teleológica, né, não uma perspectiva que exija da gente algum grau de impecabilidade, né? Já que é impossível para o ser humano esse tipo de estágio, só na glorificação. Né? Mas fica aí a perspectiva teleológica da gente buscar o atingimento, né, desse grau de santificação. É isso, pessoal. A gente fica por aqui, encerramos aqui a nossa terceira aula, né? E a gente se encontra em breve aí para a nossa quarta aula, para agora começar realmente a entrar nas temáticas dos 4 evangelhos. Tá bom? Que Deus abençoe aí a sua vida. Prazer aí estar com você. Que o Altíssimo continue abençoando a todos nós em nome de Jesus. Um abraço.